E aí, pessoal, tudo bem? Vou aproveitar aqui esses 9 minutos aqui para falar alguma coisa a vocês. Somente breve. Em Gálatas está escrito: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Paulo, quando escreveu ao povo da Galácia, não foi para dizer que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não é tudo que o homem fala. Não é você estar com um amigo, não é você estar com um pai, não é você estar com um vizinho, você estar com um colega. E tudo que ele falasse é mentira. Não é nesse sentido que Paulo fala. Paulo quer dizer de coisas grandes, de coisas obscuras para nós, para cada um de nós. Quando nós íamos para a reunião, nós íamos para o culto dos professores na sede, Assembleia de Deus, ali na rua Basilino Xavier. A gente ia e ele ensinava os professores que ia dar aula no domingo. E o pastor José, como era teólogo, ele que fez a planta daquela igreja Assembleia de Deus ali no Pedro Braga, ele era genro de pastor João Evangelista. E algumas mulheres faziam uma pergunta sobre sexo com o esposo estava lá também. Não perguntava alguma dúvida assim, ele explicava com a maior claridade. E no fim ele falava assim: fui claro ou obscuro? Aí alguém que não entendia levantava a mão e ele explicava de novo. Então, quando Paulo fala seja Deus verdadeiro e todo mentiroso, são coisas que afetam a humanidade. Não é eu brincar com meu filho, não é eu dizer vá ali pegar um negócio. E vamos dizer assim, né? Os povos que brincam o 1º de abril. Não é essa mentira que não coloca a vida da pessoa em risco. Paulo está falando de coisas espirituais, de ensinos. Quer ver outra coisa? João diz, deixa eu ver se estou lembrado de ser João. João diz assim: se alguém disser que Cristo veio em carne, este é do Cristo. Este é de Cristo. Se alguém disser que Cristo veio em espírito, este é o anticristo. Este é a doutrina do inferno. Vamos dizer assim, eu achava, não vou mentir para vocês, eu achava que quando fosse orar alguém, eu já fiz muitas vezes isso, eu ia orar alguém que estava possesso, né? Visualmente possesso, que eu não tenho o dom de discernimento. Então aquela pessoa que está ali, eu procuro saber se ela está sendo mesmo possessa ou está fingindo que está e me fazendo de bestalhado. Eu sempre fui assim. Então, porque eu já fiz isso quando eu estava no mundo. Quando eu estava no mundo, eu me joguei no chão, tomando a cachaça, eu me jogava no chão para dizer que estava possuído, aquela coisa, aí meus colegas ficavam com medo. Eu não explicava não. Depois que eu aceitei Jesus, eu falei, mas não falava não tinha coragem de falar que era brincadeira não. Mas era brincadeira. Então, aquela pessoa que... E eu achava, quando eu ia orar alguém, eu falava assim, a pessoa possessa, eu dizia assim: Jesus veio em carne ou em espírito. Jesus veio em carne e espírito. Eu ensinei até isso a Nélio, um colega meu. E ele foi orar a mãe dele. Ele disse: Galego, eu perguntei assim, ó, Jesus veio em carne ou em espírito? Jesus veio em carne ou em espírito? E ela falou: em espírito. Aí eu vi que era ela. Então, eu aí expliquei a ele depois, procurei um jeito para explicar, expliquei a ele que João está falando de doutrinas. Doutrina, entendeu? Doutrina, uma norma. Aleluia. Eu começo a falar das coisas de Deus, eu fico... Uma norma. É você ir para um lugar e lá prega que Jesus veio em carne. Como os gregos, Paulo se viu doido, com todo respeito, doido é a maneira de falar. Paulo se viu doido para incutar ou inculcar. Todas as duas palavras vale, viu? Incutar ou inculcar é colocar na mente do outro. Deus falou isso a Moisés. Moisés diz aos pais para incutar a palavra na cabeça dos filhos, para saberem que eu tirei do Egito, para que cresçam me temendo e me respeitando. Então tá aqui os meus filhos, tá Ezequiel com 21 anos. Nunca forcei ir para a igreja, levava quando era pequeno. Fez 10, fez 11, nunca insisti. Errei muito com o Diego, meu sobrinho. Fazia Diego e Apulso comigo, com mãe, porque eu era novo convertido. Mas Ezequiel, quando começar a gemer, o lombo dele de Esté, o de Tailã, e outros mais que já aceitou, diz que é crente, não é? Porque nós aqui, eu, Vilma, Fia,
Nós, nem que mostramos que somos cristãos, patinha, fio, acordamos, qualquer cristão hoje, gente, acorda batido. Paulo disse abatido, mas não destruídos. Pena que só tem 9 minutos, pessoal. Mas vai ter uma oportunidade à tarde, se Deus permitir. Então, é doutrina, é você chegar em um lugar e ali o pastor está lá na frente explicando. Porque Jesus veio, o Senhor Jesus veio em espírito para pagar os nossos pecados. Você pula fora. Pule fora, porque em Hebreus está escrito: não há remissão de pecado. Remissão significa remover pecado. Não há remoção de pecado. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Aleluia! Como o Espírito pode derramar sangue? Como o Espírito pode derramar sangue? Jesus em carne sofreu, padeceu, chibatada, de uma maneira que eu preguei esta parte na casa de Pires, que morreu no coronavírus. Deus conforte a família dele, espero que ele tenha ido para a glória. Eu falando no dia de domingo de noite, a crucificação de Jesus, eu falando quase tudo que Josué Brandão falou lá em Entre Rios, quase igual. E Linaldo, da Baixa da Candeia, quando ele entrou aí para falar com Pires, ele estava bebendo. E eu usei a tática de Jesus, eu não olhei para ele. Eu continuei falando para Pires, para Fia e para Jackson. E quando ele chegou em casa bebendo, ele falou com a esposa dele, que é irmã da esposa, ela é irmã da esposa do pastor Valdir, irmã Lucinha. E ele chegou chorando, falando a ela: eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus. Por que eu quero voltar para Jesus? Ou aquele rapaz que mora lá de frente à casa de Pires, cheguei lá, ele estava falando da crucificação de Jesus, que o chicote era osso de carneiro, é um dos ossos mais amolados, gente. É o osso de carneiro. A chibatada que Cristo tomou era osso de carneiro na ponta e bola de chumbo. O osso era para rasgar a pele de Cristo, a bolinha de chumbo era para penetrar, para doer lá dentro da carne viva do Senhor. Segundo os teólogos, só a cruz tinha quase 100 quilos. E você olhar a rua de Jerusalém hoje, os meio-fios, paralelepípedos, é tudo certinho. Pare e pense há 2000 anos atrás, como era a rua, com um buraquinho aqui, um buraco ali, a cruz enganchava, entrava lasca de pau nas costas de Cristo. Bateram no seu rosto, botaram na cara dele e bateram com a cana. Profetiza quem é? Quem está fazendo isso com você? Então é isso. Aquele que diz que Cristo veio em espírito é a doutrina. É a doutrina. Quer ver outra coisa? Paulo diz: não imponha sua mão. Não ponha sua mão precipitadamente. É porque minha boca está seca, pessoal, do remédio. Paulo disse: não seja precipitado em impor as mãos em alguém. Eu pensava, o povo até hoje pensa que isso é se botar a mão em alguém endemoniado e o demônio passar para você. Então você viu o diabo. Porque se eu expulsar o demônio, ele vai entrar em mim. Então ele é mais forte do que Jesus. Vamos parar com essa história. Vamos parar. Jesus disse: se eu expulso por Beelzebu, quem é que seus filhos expulsam por quem? Se eles me seguem. Se eu expulso por Beelzebu, seus filhos expulsam o demônio por quem? Já que eles me seguem. Agora, se eu expulso pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino dos céus, que era ele. O reino dos céus era ele. Se eu expulso pelo dedo de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. Então, pessoal, infelizmente está terminando, mas Paulo, quando diz não impõe a mão precipitadamente sobre alguém, não é para expulsar o demônio, não. É para consagrar, ou para presbítero, ou para diácono. Olha, diácono significa aquele que serve. O pastor, ele fica de olho ali, olha. O pastor que tem comunhão com Deus, ele está ali no púlpito e o Espírito Santo está mostrando a ele. Aquele jovem ali, olha, aquele senhor ali, olha como faz as coisas com bel prazer pela obra. Ele faz as coisas com vontade para a minha obra. Aí o pastor vai analisar, e na hora que for escolher o diácono, como foi com Estevão, teve uma reunião para saber quem ia botar a mesa. Teve uma reunião para quem ia servir a mesa. E o Espírito Santo fez escolher Estevão. Assim é o irmão ali na sede que vai escolher. Valeu, pessoal. Depois a gente conversa mais, está terminando. Jesus ama cada um de nós. Vamos servir.